Boa noite, galera do YouTube. Conectando os Paranauês às 20h30. Tô um minuto adiantado hoje, hein? Estou demais. A aula de hoje maneiríssima. Vamos falar o que é condicionamento físico. Eis a questão, né? É até um pouco assustador porque muitos profissionais da nossa área não sabem explicar, orientar de forma correta o que é exatamente condicionamento físico, né? A gente vai debater isso hoje e, como sempre, a opinião de vocês, a vivência de vocês é de suma importância para a gente desenrolar uma aula mais legal. Vamos conectar aqui também o Paranauê. Hoje o ângulo do Instagram vai ficar um pouco diferente, então vamos fazer um teste. Aí se ficar muito péssimo, depois a gente volta no outro. Mas vamos testar esse hoje aí para ver se funciona, se vai bem, né? Boa noite, Léo, Keila, galera já entrando aqui no Instagram. Eu acho que o áudio está ok, né? O microfone tá ligado, tá bonitinho. Fala, Mariano, beleza? Cabra da peste. Cabra da peste, muito bom. Isso aí, galerinha. O ângulo do Instagram vai estar um pouco diferente hoje, que eu mudei o apoio aqui. Vamos ver se vai funcionar. Fala, Yuri, beleza? Rubão, sempre presente. Salve, Rubens, beleza? O áudio tá ok. Vamos tacar-lhe pau, né? Galerinha, hoje nós vamos destrinchar o assunto o que é condicionamento físico, né? Então a ideia aqui é desenrolar uma aula bem legal, com bastante conteúdo, fazer pensar um pouquinho em cada questão, não é uma fórmula mágica, né? Que entrega pronta esse condicionamento físico, ponto, acabou. E é legal, né? Porque a gente, como profissional de educação física, treinadores, a gente gosta disso mesmo, gosta do desafio, gosta de entender exatamente como que funcionam os Paranauês. Yuri tá perguntando se vai ficar salvo. Cara, eu não sei ainda, porque depois do lançamento do workshop eu não sei como ficou a organização. Na quarta-feira eu vou ter certeza pra falar se vai ficar salvo ou não. Fala, Elivelton, beleza? Galera, a aula está maneira, material bonito, material maneiro. Nossa, é estranho ficar olhando pros dois agora, vou me confundir um pouco, mas vamos ver se vai funcionar. Se ficar muito péssimo no Instagram e depois aguardo o feedback de vocês. Então a gente começa a falar o que é condicionamento físico. Gostaria de agradecer a participação maciça de vocês no nosso workshop Treinador Acima da Média, que rolou na última quinta-feira. Cara, foi muito legal, tinha gente do Brasil inteiro mesmo. Me surpreendeu positivamente a interação de vocês. Durante o pós, a galera fazendo algumas perguntas, foi bem legal. Então, apenas lembrando que amanhã é o último dia para fazer a inscrição e participar desse programa Treinador Acima da Média, no qual nós vamos aprender tudo relacionado ao cross-training, desde a parte básica até a programação de uma forma bem avançada, e pegar esse pacote todo de cross-training e ainda por cima saber como utilizar trabalhando com o personal. Então as ferramentas para aplicar o cross-training com o personal são ferramentas diferentes. Não é simplesmente entender o conceito e sair replicando. Tem toda uma estrutura, uma técnica. Vocês perceberam, quem participou do workshop, que eu deixei cada bloco de aula desse são 4 blocos de aula. Cada bloco tem lá, sei lá, umas 8 aulas. Então tem coisa pra caramba, tá? Vamos dar início à aula de hoje. Nós vamos falar o que é condicionamento físico. Gostaria de lembrar que eu deixei ontem no meu history uma caixinha para os profissionais colocarem, né, a visão, o que é condicionamento físico. E o tempo passa, o tempo voa. E a denominação basicamente é a mesma, né? As pessoas acabam enxergando condicionamento físico de forma um pouco, talvez, limitada. Alguns dos conceitos, das explicações mais aprofundadas, por incrível que pareça, não foram ditas ou não foram escritas por profissionais de educação física, coincidentemente pelos meus alunos. Mas então acho que essa aula vale a pena acompanhar quem é da área e quem está afim de aprender este Paranauê. Então deixa eu ver se vai funcionar aqui já a bruxaria. Já minimizei lá, então taca-lhe pau. Isabelle, boa noite. Érica, boa noite.
Galera, então eu coloquei a pergunta aqui, o que é condicionamento físico? Lógico, de propósito, porque eu não posso deixar passar esse tipo de coisa, eu deixei um teste aqui com ergospirômetro de propósito, né? Porque a maioria dos praticantes e alguns profissionais de educação física associam condicionamento físico a fazer esse teste, o que dá nesse teste que tá bom, está mostrando se você está bem condicionado ou não. Então, para quem não conhece, esse teste é para avaliar VO2 máximo de forma direta. Você liga um ergospirômetro aqui e faz análise de gases dessa troca e com ela você consegue falar de forma direta o seu VO2 máximo. Algumas aulas atrás eu mostrei como avaliar isso de forma indireta e até a calcular. VO2 é uma baita ferramenta para mostrar a quantidade de oxigênio que a gente consegue captar e transformar durante a atividade aeróbia, né? Principalmente aeróbia. Lógico que tem o limiar 1, limiar 2, para a gente se pautar e organizar os treinos, mas é basicamente um indicador de condicionamento físico aeróbio, tá? Então eu coloquei de propósito porque muita gente ainda associa o condicionamento físico com a parte cardiorrespiratória apenas. E eu falei na última aula, na quarta-feira, eu dei uma pequena introdução do que era condicionamento físico e hoje nós vamos destrinchar o que é e por que é importante e fundamental desenvolver o condicionamento físico, tá? Então, galera, dando sequência na nossa aula, o que é condicionamento físico? E essa parte inicial eu comecei na aula de quarta, apontando, condicionamento físico é um atleta que faz uma maratona, faz 10 km, 15 km. É importante lembrar que sim, ele está muito bem condicionado na parte cardiorrespiratória, tá? Então é importante ficar claro que nós, seres humanos, não temos só a capacidade cardiorrespiratória. A gente tem 10 valências físicas. E se pautar por uma capacidade apenas e falar que o sujeito é bem condicionado, é um tanto quanto pobre de informação, né? É claro que olhando para o atleta e vendo o tempo dele numa maratona, eu posso apontar se ele está bem condicionado a correr. Mas não dá para avaliar se ele é forte, se ele tem potência, se ele tem velocidade, se ele é flexível, se ele é coordenado, se ele tem precisão nos movimentos. Dá para saber apenas que ele é bom para correr, ponto. Não dá para falar que o sujeito é condicionado, ele é condicionado a correr apenas. E eu dei esses exemplos também na última quarta-feira e vou fazer aqui novamente, questionando se tinha força, tinha potência e velocidade. Então você pode pensar, então só os atletas de força são bem condicionados. Eu coloquei o exemplo aqui do levantador de peso olímpico. De fato, é um atleta extremamente bem condicionado na parte de força, de potência, velocidade, agilidade, flexibilidade. Não tem como chegar nesse nível se não for flexível também. Mas, porém, será que tem resistência cardiorrespiratória? Será que ele tem coordenação? Então, assim, para cada modalidade a gente vai achar o lado positivo e o negativo. E a ideia de hoje não é apontar que uma seja melhor que a outra. E é assim que a gente discuta e de forma né, bem produtiva o que é condicionamento físico de fato, tá? Então se a gente pensar que um sujeito desse é condicionado, o que então é um cara que faz um heptátulo? Para quem não conhece, é aquela modalidade que você faz 7 atividades, faz 100 metros com barreira, então imagina força e potência, salto em altura, precisa de força, potência, precisão de movimentos, peso, força, 200 metros também, potência, tem 1.500 metros de corrida, arremesso de dardo, força, precisão, 1.200 de corrida. E então quem faz um decátulo é o quê? De outro planeta, né? Porque o cara vai fazer uma porrada de atividades que envolvem várias dessas capacidades físicas. Então se for pra gente tivesse que chutar uma modalidade que representasse aqui o que é condicionamento físico, me perdoe os triatletas que dão uma boa amostragem, mas eu falaria sem medo de errar. Quem está mais próximo de falar que tem um baita condicionamento físico é quem faz um heptátulo, um decátulo, ou até um atleta de alto nível de crossfit, por desenvolver várias capacidades físicas. Isso vai ficar bem claro. Então quando eu falo aqui que é superior ao triatleta, é superior do ponto de vista valências físicas, tá? De condicionamento físico. Não é que o triatleta não tem que ser preparado, ao contrário, é um sujeito extremamente bem treinado e desenvolve várias capacidades também. Mas vai ficar mais claro quando eu começar a comparar uma com a outra aqui, tá? Então se vocês tiverem dúvidas, vão mandando as dúvidas, dá uma olhada no YouTube se está tudo bem. Fabião tá aí, o Wesley também. Dando sequência hoje, que a aula tem bastante coisa para a gente discutir. Eu vou falar o que é condicionamento físico na visão do cross-training ou crossfit, né? Que é para realmente cruzar aí as capacidades ou as modalidades de treinamento. Então ele é pautado o condicionamento físico em três sistemas. Então a gente pensa primeiro capacidades físicas, conceito de Roper e Tombola, vocês vão entender esses nomes feios aí, o que quer dizer realmente, e vias metabólicas. Aqui, treinador, quem está se formando, já atua na área, já está bem familiarizado com vias metabólicas,
Quem está estudando ainda vai ver isso, vou mostrar também como funciona. Então é sempre uma coisa bem legal e produtiva de apontar. Bruno Andrade, lembrando a galera do Instagram que está participando aqui, legal, que esse material eu estou espelhando no YouTube, tá? Então às vezes vocês estão ouvindo eu falar, dar exemplos aqui e não estão vendo nada porque o material está espelhado no YouTube. Então vale a pena fazer a inscrição e acompanhar por lá também, tá? Então vou falar de um por um. Por que decidiram, por que escolheram, por que organizaram dessa forma, pensando em capacidades físicas, conceito de Roper, tómbola e vias metabólicas. Então pensar em vias, capacidades físicas. Então a gente tem lá a resistência cardiorrespiratória, que vai de contra o primeiro exemplo que eu dei, o maratonista. É um sujeito que tem muita resistência cardiorrespiratória. E é importante desenvolver resistência cardiorrespiratória independente do seu público-alvo com quem você treine. É claro, de acordo com o objetivo do seu aluno, você vai privilegiar mais ou menos, mas desenvolver capacidade de cardiorrespiratória é importante. Não quer dizer que o cara precisa correr uma maratona para isso, mas dá para desenvolver. Resistência muscular, que é arrastar uma carga por um número de repetições por mais tempo possível. Então, a resistência muscular clássica é na musculação, quando faz a série resistida com mais repetições. Força, então quando a gente pensa força aqui, pensa mais próximo da força pura, pouquíssimas repetições, 1, 2 ou 3, com uma carga maior, tá? Flexibilidade, então a gente vai também flexibilidade aplicar em qualquer esporte, para diversos esportes, inclusive muitos atletas de alto nível se machucam ou se lesionam por desenvolver várias capacidades físicas e a flexibilidade, por exemplo, não ser bem desenvolvida. Aí o sujeito é forte, tem resistência e acaba se machucando. Você fala, pô, o cara é extremamente treinado, forte, a estrutura anatômica dele é privilegiada, a articulação é protegida, mas quando vai fazer um movimento mais brusco, onde exige flexibilidade, acaba se lesionando. Então a importância de ter isso tudo desenvolvido, isso tudo bem equilibrado. Potência, muitas vezes vocês podem pensar em potência só para atleta de alto nível, sujeito que joga vôlei, basquete, um levantamento de peso, mas é importante pensar que potência se mostra interessante até para o grupo de terceira idade. Não quer dizer que você vai botar o senhorzinho com um snatch de 50 kg nas costas, mas dá para estimular a potência de várias maneiras e essa potência gerar ganhos de força que vai ser importante para o dia a dia e para a autonomia desse sujeito também. Tá? Nossa, morreu as outras capacidades? Não saíram as outras? Bom, então já que não saíram as outras aqui, eu não sei por qual. Pararam de sair e voltaram. Vamos ver se saiu. Parará. Velocidade, voltou. Não sei o que aconteceu. Então velocidade, mais uma capacidade física que a gente usa em diversos esportes. Coordenação, que a gente usa para tudo na vida, não só no esporte, mas no dia a dia, até para dirigir atividades básicas. Agilidade, que é de suma importância. Equilíbrio e precisão. Na época que eu fiz faculdade não existia essa capacidade física precisão, mas quando a gente treina dá para entender que faz até um certo sentido incluir ela como uma capacidade física e beleza, dá para treinar pensando dessa forma bem simples. Então a ideia quando a gente pensa em capacidade física ou condicionamento físico não é privilegiar uma aptidão, né? Então não é ser específico para uma coisa. Um sujeito que é muito bom numa maratona é muito bom em resistência cardiorrespiratória, por exemplo. Um cara que levanta muito peso, força ou potência. Para dar exemplo bem vago, bem vazio. O que a gente busca no cross-training não é desenvolver apenas uma, não é ser específico, mas desenvolver o máximo dessa capacidade de deixar seu aluno, seu atleta, o mais equilibrado possível. A gente que entende que isso para a vida, para o dia a dia ou para algum esporte vai ser de suma importância e vai gerar mais saúde também, tá? A gente vai entender isso daqui a pouco. Então o que a gente busca, eu até fiz um gráfico ontem, eu e meus gráficos, para ficar uma coisa visual e mais fácil de explicar o que eu quero dizer com equilíbrio. Então eu vou pôr aqui um sujeito que faz corrida de rua. Aqui, galera, vale ressaltar que são números chutados, tá? Não tem ninguém que foi avaliado, é para dar uma dimensão. É claro que você pode avaliar um atleta de corrida de rua e os números fugirem disso, serem diferentes, depende de cada um. Mas eu tô falando de forma genérica, global, a gente contraria basicamente isso, tá? Então, o sujeito lá que faz corrida de rua, precisão dos movimentos, nota 3, imaginando o score de 0 a 10, tá? Equilíbrio, nota 3. Agilidade, nota 4, eu botei lá força, notas 4, resistência cardiovascular, nota 9. Então percebam que a nota dele vai ser maior onde ele treina com mais frequência ou é a especificidade ou a intenção de treino dele. O que não está errado, mas a gente pode melhorar as outras capacidades, inclusive melhorar o desempenho disso. Ao longo dos anos, prescrevendo esse tipo de treino, eu tive vários alunos, que faziam corrida de rua há anos, estavam com seus tempos estagnados, fazendo planejamento de corrida, tudo, e começar a estimular força, potência,
resistência de outra maneira muscular refletiu numa velocidade de corrida melhor. Ou seja, quando eu comecei a estimular outras capacidades físicas, sem deixar, né, esse aluno não deixou de fazer o que ele já tinha de melhor, ele conseguiu agregar e melhorar o desempenho dele. Então fica muito claro, muito nítido que é importante você desenvolver outras coisas para você juntar isso e transferir para o dia a dia. Aí eu coloquei aqui um atleta de força, que na precisão lá vai ser, sei lá, nota 3, agilidade nota 4, resistência cardiovascular nota 3, porque muitas vezes o sujeito treina só força, ou repetições próximas da força. A gente sabe que força e resistência muscular também ajuda no VO2 máximo, mas se você comparar com um atleta de corrida não é tão significativo. E a força dele lá no score na casa dos 9, tá? Qual que é a problemática? Para um atleta que pensa força, não custa você melhorar pensando de uma forma mais ampla de exercício para transferir para a vida dele, para o dia a dia, melhorar outras capacidades. Vai ajudar também, por exemplo, um atleta de força máxima a melhorar a potência, melhorar a velocidade de contração muscular para ele. Então melhora a flexibilidade. O que eu quero apontar aqui é que os ganhos de outras capacidades vai ser de fundamental para você melhorar seu condicionamento físico, o seu fitness, né, ser um pouco maior. Fitness, que é a palavra da moda, muito utilizada no mundo aí, então para melhorar o seu fitness, para ficar mais claro. Aí eu coloquei aqui um sujeito que faz o cross-training ou tem uma programação de treinamento pensada em desenvolver todas as capacidades físicas sem fugir sua especificidade. Então, de repente, ele não vai ser um sujeito nota 10 em nada, porém, ele vai ter as médias maiores. Você pega lá precisão, nota 6, coordenação, nota 6, potência, nota 5, força, nota 9, resistência muscular, nota 5, cardiovascular, nota 6. Então percebam que ele pode até destoar, né, um pouco aqui, outro ali, mas na média ele vai ser melhor, superior a um cara que faz só uma modalidade ou pensa em uma modalidade. É claro, galera, que eu estou falando aqui para o nosso aluno, para o aluno que quer melhorar a saúde, para o nosso aluno que vai melhorar também, de repente, a estética, dependendo do objetivo, a gente tem que pensar de forma mais ampla que é condicionamento físico. Por um atleta que é específico, a gente jamais vai abandonar a especificidade dele. Porém, isso não quer dizer que a gente não possa melhorar outras. Para quem acompanha atleta, sabe muito bem que numa programação, em um macrociclo de um ano, existe um período que a gente faz de transição, que a gente até trabalha com outros tipos de atividade, outros tipos de modalidade, até para ter um ganho neural, um estímulo diferente, para que quando ele volte para o planejamento específico, ele conseguir ter um desempenho, não vou dizer melhor do ponto de vista físico, mas de ganho de repertório motor, de não ficar de saco cheio de fazer a mesma atividade. Então é uma variável importante. Imagina se tem um atleta lá de corrida, faz corrida de rua e é profissional, bate marca. Você pega um mês lá de off de corrida e faz um cross-training ou começa a estimular os tipos de capacidade, vai ser de suma importância para ele. Então a ideia desse gráfico era só mostrar que quando você é específico numa coisa pensando em desempenho é legal, mas pensando em saúde e qualidade de vida, quanto mais equilibrado, melhor, tá? Então vi que entrou mais gente aí, o Du, Larissa, a Mari. Se alguém quiser mandar alguma pergunta aí, fiquem à vontade, tá? A cara do Instagram ficou diferente aí hoje, né? Rubenzito, diretamente de Portugal, participando também. Então, dando sequência, principalmente, lembra quando a gente pensa em condicionamento físico, a gente organizou de 3 formas. A primeira, vias metabólicas. Ó. A primeira, as capacidades físicas, que todo mundo vem com isso de fábrica. É claro que se a gente não estimula, não vai melhorar, não vai desenvolver. A gente vai desenvolver o que for mais estimulado. Então a gente vem com esse kit de fábrica, cabe aos profissionais estimular esse tipo de coisa para melhorar. Segundo o conceito de Roper e Tombola. Que nome raio desgranhento é esse? Então lembrando que esse é o conceito criado pela CrossFit e o Cross Training. Tá? Roper faz alusão a tudo que pode ser medido. Então também algumas aulas atrás eu mostrei aqui como criar o seu próprio método numérico, de avaliar seu aluno, criar benchmark para o seu aluno e conseguir apontar para ele, né, resultado, que ele melhorou. Então é com base no conceito de Roper. Por exemplo, a gente faz o treino for time. Aí o sujeito termina esse treino em 15 minutos e 35 segundos. É uma forma de medir ou aferir o que ele conseguiu alcançar nesse treino. Ou o M-Rap, ele fez 10 voltas de determinado treino mais 5 repetições. Eu tenho o número total de repetições aqui, ou seja, a carga que ele arrastou durante esse tempo. Eu posso comparar, eu posso medir isso. Ou os mais básicos, lá, uma repetição máxima de levantamento terra, 10 de lift, 405 libras. Ou seja, tudo que eu posso medir e de tempos em tempos comparar, né? Tudo que é mensurável, o conceito de Roper. Né? Então isso é de extrema importância para condicionamento físico. Quando você quer apontar, trazendo para as avaliações das coisas mais normais que a gente encontra,
aqueles testes também que eu mostrei lá, o teste de Cooper, teste de flexão de braço, teste abdominal, seria um conceito de Roper, tudo que eu posso medir e comparar resultados. E tómbola? Tómbola talvez você não saiba, mas se você perguntar para sua avó se ela estiver por perto, provavelmente ela vai saber. Tómbola é aquele globo que a gente usa não porque eu não estou nessa idade ainda, mas que as pessoas usam para fazer o bingo, né? Então tem as bolinhas lá, você vai rodando, esse negócio aqui, ó. Você saca a bolinha e canta o número. Aí você fala, que raios que isso tem a ver com condicionamento físico? Olhando para a imagem assim, nada. Mas qual que é o conceito de condicionamento físico? Lembra que o primeiro é desenvolver todas as capacidades físicas? Então no cross-training a gente entende que um sujeito bem condicionado, de fato, se ele estimula todas, ele não precisa ser nota 10 em todas, mas ter essa vivência, ou ter isso desenvolvido, ele será capaz de fazer qualquer tipo de exercício, qualquer tipo de desafio, seja na vida, seja no esporte. Então, por exemplo, é como se eu colocasse várias atividades físicas ou exercício físico dentro dessa tômbola e girasse. Aí tirei o papelzinho lá, correr 5 km. Se você, profissional, desenvolve no seu aluno um treino de condicionamento físico geral, ele estiver preparado para isso, quando ele pegar o papelzinho lá 5 km, ele vai ter uma capacidade, um condicionamento físico para cumprir os 5 km. Não quer dizer que ele vai ter a melhor marca do mundo, mas vai ter uma capacidade física de cumprir. Aí voltando para essa ideia, você gira lá e põe 10 agachamentos com tantos pesos, tanto de carga, ele vai conseguir realizar, porque você desenvolve essa capacidade de força nele, por exemplo. Aí você continua nesse conceito, gira lá, fazendo um teste de flexibilidade, ele vai conseguir ter uma nota pelo menos razoável, porque você aplica isso no seu treino. Então percebam que condicionamento físico ele vai além quando a gente pensa cardiorrespiratórias. Ele pensa em todas as capacidades físicas, não só pensa em todas, como desenvolver todas e conseguir estar apto a desenvolver todas, tá? Então é um sujeito que consegue ter aptidão para fazer várias coisas também. Então, segundo conceito de Roper e tómbola. Então, primeiro as vias metabólicas, segundo Roper e tómbola. O terceiro é aquilo que a gente vê nas aulas de fisiologia da vida, né? Vias metabólicas. E aqui fica muito de suma importância entender como funciona, como elas se comportam, principalmente na parte de programação. No curso, no Treinador Acima da Média, eu também ensino as vias metabólicas antes da parte de programação, porque não tem cabimento eu pensar numa programação de treino ou no meu objetivo que eu quero desenvolver do meu aluno se eu não conhecer isso. Tá? Nossa, eu quero dar um treino que privilegie a parte glicolítica. Qual a característica do seu treino? Quando a gente pensa nisso, não pode pensar no movimento. O movimento, eu posso fazer levantamento de terra, por exemplo, voltado para o fosfogênico, voltado para o glicolítico ou para o oxidativo. Então não é o movimento, não é o exercício. O estímulo que você vai dar é o que vai trazer o benefício onde você quer chegar com o seu aluno. Por isso é de suma importância entender de exercício, entender de fisiologia para depois entender programação. Não adianta você falar assim, nossa, eu quero entender programação se você não entende o básico primeiro. Isso é básico, mas é de suma importância. Então quando a gente pensa em vias metabólicas, tá vendo o azulzinho aqui? É o sistema ATP-CP. Aquele que um sujeito bem treinado, assim com uma boa vontade hoje que eu tô, ele consegue até ter um sistema predominantemente, o 100% dele, de ATP-CP em 10 segundos. Depois disso, acabou. Depois disso, começa a entrar outras vias metabólicas. Lembrando, isso é didático. Nós, seres humanos, somos aeróbios. Então, sempre a via aeróbia, né, tá funcionando. Mas aqui você imagina um sujeito, de repente, vai fazer uma repetição máxima de levantamento de terra, ele consegue gastar 5, 6 segundos em apneia. Então consegue inibir e pôr 100% ali do ATP-CP. Ou vai fazer uns 50 metros aí na natação índice olímpico, ele consegue fazer isso também totalmente no fosfogênico. O Bolt praticamente para bater 9 segundos lá no 100 metros, ele consegue ficar predominantemente ATP-CP. Então esse é o tipo de via metabólica que vai durar aí 5, 6, 7, para os caras bem treinados, 10 segundos. Via glicolítica, perceba que a via glicolítica ela começa nos primeiros segundos menor, e à medida que vai passando o tempo aqui, ó, quando chega a 60 segundos, ela fica um pouco maior, depois vai diminuindo, tá? Mais uma vez, é didático, o tempo inteiro as três estão presentes. Dependendo do tipo de estímulo que você quer fazer, é que uma vai ser dominante. O oxidativa sempre ativa.
Glicolítica, então, para a gente dar um exemplo aí, quer fazer 1.500 de corrida, vai fazer uma série na musculação, vai fazer 3 séries de 12 movimentos, com uma cadência 20-10, então ele vai demorar aí acima de 40 segundos para terminar essa série, já vai estar com predomínio de via glicolítica, tá? Oxidativo são predominantemente com exercícios acima aí de 5, 6 minutos, né? Então, um maratonista ele vai ter pico de ATP-CP glicolítico, mas a via metabólica dele dominante, que vai ficar correndo 1 hora e lá, basicamente oxidativo. Então, para cada tipo de estímulo que você quer, vai ter uma via metabólica que vai ser predominante. E o que isso tem a ver com condicionamento físico? Um indivíduo bem condicionado precisa treinar e desenvolver todas. Eu não posso pensar só em uma. Então lembra dos exemplos que eu dei lá no início? Quando eu dou o exemplo do levantador de peso, eu estou aqui próximo da Azul. A gente desenvolve isso muito bem. É um cara que é tão bem treinado que ele provavelmente consegue ter 10 segundos de utilização do sistema fosfogênico, ATP-CP aqui. Tá? Mas muitas vezes não estimula a via glicolítica e oxidativa. A gente entende que para ele ser melhor condicionado, né, está apto para fazer outros tipos de atividade, ele precisa desenvolver isso. Ou o maratonista, ele desenvolve muito aqui a parte verdinha, a via oxidativa, longa duração, por mais tempo. Ou o glicolítico, aqui é a grande maioria dos workouts de crossfit, da musculação, né, que tem a duração, o estímulo e descanso, estímulo e descanso, está mais nessa característica. Então é importante que a gente desenvolva, estimule e organize os treinos que vão privilegiar isso, tá? Então, para fazer mais uma vez um exemplo com cross-training aí, você pensa que no azulzinho vou fazer uma repetição máxima de levantamento terra, no glicolítico vou fazer uma Fran e no oxidativo vou fazer um Murphy, só para dar nome aos bois, tá? Ou na musculação aqui as primeiras repetições no fosfogênico, na série completa glicolítico, ou sujeitos aí no final do treino com oxidativo. Então é importante entender para saber como organizar e aplicar isso no treino de vocês no dia a dia. Pô, a galera do YouTube está quietinho, não tá falando nada, perguntando nada. Então acho que tá ficando claro aí, né? Então, galera, é importante quando a gente for falar de condicionamento físico, lembrar sempre. O que a gente busca é desenvolver estatisticamente o sujeito que consiga fazer mais tarefas, o maior número de tarefas. E para isso, eu preciso estimular e desenvolver as capacidades físicas. Preciso pensar que, além de desenvolver, eu preciso conseguir medir, né, e deixar ele apto para qualquer tipo de atividade, que é o segundo conceito de Roper e Tombola. E para conseguir organizar tudo isso, eu preciso entender de vias metabólicas como que eu vou aplicar isso, como eu vou organizar esse tipo de treino, tá bom? Por que condicionamento físico é importante? Aí eu pergunto para vocês, alguém tem algum palpite, quer falar alguma coisa? Porque você pode falar assim, não quero desenvolver condicionamento físico, quero desenvolver só força pura. Beleza. Quer desenvolver só um tipo de capacidade física que está específico para ela. Aí você tem que se questionar, se o aluno é atleta que precisa disso? Não. E não é o quadro da grande maioria dos alunos. Então por que quando a gente pensa em condicionamento físico é importante? Para que eu quero desenvolver isso? O Rui está falando que ele está nesse módulo do curso. Então o Rui deve estar fresco aí na cabeça dele já, né, Rui? Está acompanhando aí, tá nesse módulo, tá em dia esse conceito. É sinal que, obrigado pelo feedback, ele deu Palmeiras, acho que ele tá curtindo o curso, tá gostando. Então, galera, lembrando, já que ele falou do curso, né, não vou deixar de falar, as inscrições vão só até amanhã, às 23h59. Depois disso, acabou essa turma, aí essa turma vai ter atenção total pra gente continuar destrinchando o curso. Mas voltando aqui, por que é importante o condicionamento físico? Pela estética, então fiz até questão de colocar aqui uma moça que para alguns a estética vai estar de acordo e para outras pessoas não, porque estética é uma coisa discutível. E quando a gente pensa de condicionamento físico tem que pensar um pouquinho além da estética, não pode ficar preso, porque isso é importante, porque estética, quando a gente pensa no aluno de forma geral, é muito particular. Você profissional deve ter aluno que é extremamente magro, outro que é extremamente forte, outro que é um pouco mais fitness, cada um tem o seu comportamento, o seu objetivo. Para a estética é importante o condicionamento físico? Não necessariamente, só que provavelmente uma bodybuilder treina força e extensão de força, toma uns negocinhos dela e alcança seu corpo e para ela não vai ser importante, mas deveria ser. Recordes, é importante desenvolver condicionamento físico só para quebrar recordes? Não sei, se você for pensar no seu atleta, de repente para ele quebrar recorde tem que fazer um trabalho mais específico, né? Se você for pensar na maior parte do treino dele, lá 70%, 80%, 90% do treino dele vai ser específico. Então, condicionamento físico é importante. Lembra profissionais de saúde, né? Agora eu posso falar profissional de educação física, profissional de saúde. Esse ano, mais uma vez eu repeti isso aqui,
a educação física está ligada diretamente à saúde. E nessa pandemia ficou muito claro, né? Quem tem um condicionamento físico legal, que tem o sistema imunológico pronto, está conseguindo lidar melhor ou ficar mais imune, ou sair menos, ou ter menos problema com o coronga da vida aí, né? A grande maioria das pessoas que passaram pelo coronavírus que eu conheço, e não sentiram basicamente nada, são pessoas bem condicionadas, pessoas bem treinadas. É só esse fator? Acredito que não, mas é um fator de suma importância e vocês vão entender melhor no próximo slide. Condicionamento físico é igual a saúde. Nossa, quer dizer, quanto mais bem condicionado eu for, mais saudável eu serei? Sim, simples assim. E a gente vai ver através desse gráfico como isso é bem fácil de entender. Então quando eu pensar num gráfico assim, ó, onde eu tenho a doença, o bem-estar é o normal, são os padrões, os parâmetros que a gente quer alcançar, e o condicionamento físico está depois do bem-estar. Então pensa assim, que eu tenho um sujeito que está doente, que é aquele cara que vai no médico, mas fala, pô, você precisa fazer, senhor Alfredo, o senhor precisa começar a fazer uma caminhada, o senhor está com triglicérides altos, está com sobrepeso, então ele está doente, numa situação próxima de doença. Então se ele começar a fazer as atividades físicas, provavelmente, depois de algum tempo, ele vai caminhar para o bem-estar. Só que só ficar no bem-estar é o suficiente. Eu trabalho nisso há muitos anos, meus alunos vão por essa linha também. Eu acredito que não. O bem-estar não é o suficiente quando a gente pensa em longevidade, pensa em saúde mesmo. Eu acredito muito mais que é mais importante a gente estar mais perto dos parâmetros de condicionamento físico do que os parâmetros normais. Por quê? Vocês vão entender agora. Pensa no que os médicos fazem, né? Como bateria, jeito de medir sua saúde. Ele vê lá, triglicérides, seu peso está legal. Geralmente o médico não vai ver percentual de gordura, mas é pelo menos IMC. Gordura, taxa de gordura, densidade óssea. Ele vê algumas coisas para ver se você está no quadro de saudável ou normal, né? Que fala isso aqui é o normal ou isso aqui é o esperado. Então quando eu penso nisso, ó, pensa no percentual de gordura do sujeito que está perto da doença. Lembrando, galera, quando eu trago esses números aqui, são números só para ilustrar. Não estou falando se o percentual de gordura é de homem, mulher, que a gente sabe que muda, existem outros protocolos, mas de forma bem direta, só para ficar claro esse tipo de exemplo, tá? Então, quando eu penso no percentual de gordura de 40%, é o sujeito que está doente, ou se ele não está doente, está perto da doença. Em algum momento ele vai manifestar alguma problemática. Se ele está com percentual de gordura alto, a chance de desenvolver uma diabetes, uma hipertensão é muito maior. Então a gente não quer que esse indivíduo tenha um percentual de gordura de 40%. Então a gente pensa em bem-estar, é um sujeito que vai estar, de novo, estou chutando 20%, pode ser 25%, 28% e o sujeito ainda está no padrão saudável, tá? Estou dando números vazios só para comparar. Então pega o percentual de gordura lá do sujeito bem-estar aqui, ó, e 20% não vai ter problema de saúde, pensando nessas problemáticas, está considerado saudável aqui. Um cara bem condicionado, uma mulher bem condicionada, vai estar com percentual de gordura abaixo de 15%, né? De 15% para baixo. Então perceba que quando a gente pensa em condicionamento físico, um sujeito bem treinado, a gente está além do recomendado, além do que seria normal. O que é muito importante quando a gente pensa em longevidade, vai entender melhor daqui a pouco, depois dos comerciais. Vou pôr mais um jeito de medir ou de aferir isso, né? Pressão arterial do sujeito que está doente, 16/9, né? Ou 160/95. Só, pô, você pegou essa pressão arterial do sujeito, você vai mandar ele para o hospital, ver o que está acontecendo, se ele tem histórico de pressão arterial, se ele vai precisar tomar medicação, se vai ter uma intervenção médica, ou se o médico vai falar, pô, começa a fazer uma atividade física para controlar isso. Quer dizer, o médico vai pedir para ele fazer atividade física, né? Se ele vai fazer, são outros 500. Aí se você afere a pressão do sujeito tá 12/8, você fala, pô, tá beleza, 12/8 tá saudável, né? Não quer dizer que um sujeito bem condicionado também não fique nessa média, mas de novo, só para trazer número de discussão aqui, um sujeito com bom condicionamento físico vai ter uma pressão arterial na casa dos 11/7, tenho certeza que quem treina tá com treino em dia, vai lá medir a pressão arterial, tá muito mais perto do 11/7 do que do 12/8. É claro, para cada indivíduo isso vai mudar, o histórico familiar a gente sabe que muda. Estou dando novamente números só para comparar e falar a importância de ser bem treinado. Ou pega o triglicérides lá do cara que está doente, né, da mulher que está doente, 200 mg por decilitro de sangue. O cara que tá bem, tá saudável, tá no teto, a gente recomenda até 150, então ele mediu 130, 140, tá bacana. Sujeito bem treinado é 50 mg aí, tranquilo, né?
Não tem essa gordura ruim aí circulando à toa, não. Então a gente pode pegar outras coisas, pode pegar densidade óssea, flexibilidade, massa muscular. Ou seja, quanto mais condicionado eu estou, mais saudável eu estou. Por quê, galera? Questão um pouco óbvia. Se eu estou bem condicionado, eu estou mais longe da doença. Percebe que a doença desse lado, eu estou para cá? Ou seja, se porventura eu parei de treinar, ou diminui meu ritmo nessa pandemia, ou tive um problema que eu viajei, estou de férias, parei uma semana, 2 semanas de treinar. Se eu piorar meus índices, vamos supor assim, pô, se o aluno viajou 2 semanas lá e ficou no hotel com tudo incluso, comendo pra caramba, bebendo, sem treinar nada. Então o percentual dele de gordura estava aqui, de repente piorou um pouquinho, foi para 20. A pressão arterial piorou, entre aspas, foi para 12. O triglicéridos aumentou um pouquinho, perdeu um pouco de massa muscular. Então beleza, então se ele piorar, ele fica saudável. Então perceba como o condicionamento físico é saúde, porque se o sujeito está bem condicionado com os índices legais, se ele piorar o estado dele, ele vai ficar normal. Então se ele ficar ruim, ele vai ficar bom. Agora imagina se a gente se pautar e se limitar a pensar só no normal. Eu falo sempre brincando, bom é inimigo do ótimo. Você pega lá os índices lá, pô, tá bom, percentual de gordura de 20 tá perdoável, não sei o que, tá bom. Mas o bom é inimigo do ótimo. Qualquer coisinha, se esse cara der um espirro torto, ele vai para doença. Ele fica mais perto daqui do que dali. Então a nossa ideia de trabalhar condicionamento físico, melhorar e entender a importância disso, é aproximar os nossos alunos, aproximar esse sujeito do condicionamento físico, para esses índices melhores, tá? Então o condicionamento físico é igual a saúde tinta-ouro. Porque você pode usar eu coloquei vários exemplos, mas você pode usar outras formas de medir índice de saúde, que o médico vai falar, você precisa melhorar por conta disso, aplicar aqui e você vai perceber que essa conta vai bater. Quanto mais saudável o sujeito for, quanto mais condicionado ele for, mais saudável ele é. Isso ao longo dos anos, né? É claro que para cada faixa etária esses números vão mudar, se a característica masculino e feminino vai mudar, mas dependente do gênero ou da idade, quanto mais bem condicionado, mais saudável. Então é importante quando a gente fala de condicionamento físico entender esse conceito mesmo de forma clara. Vou até voltar essa página aqui. De forma clara, para não ficar limitado. Por exemplo, se tem esse aluno que quer aumentar a massa muscular. Não, eu só quero aumentar a massa muscular, não quero desenvolver nada. Muitas vezes, como treinador, como responsabilidade, a gente vai entregar o que o nosso aluno quer. Mas também vai entregar o que ele precisa. Você quer aumentar a massa muscular? Pô, bacana, a gente vai aumentar a massa muscular. Isso não impede de você desenvolver massa muscular e no mesmo treino ter uma programação no final voltada para flexibilidade, em algum momento na preparação trabalhar a precisão de movimentos. Sabe? Então dá para você organizar isso e programar, atendendo o objetivo do seu aluno, porém entregando o que ele precisa. Tá? Então não pode esquecer esse detalhe que é fundamental. Melhorar os níveis de valência física, melhorar os níveis de condicionamento físico geral do seu aluno vai deixar seu aluno mais saudável. Se ele é mais saudável, fica até mais fácil de alcançar o objetivo dele, seja qual for. Ah, eu quero emagrecer. A gente sabe, treinador, que emagrecer, ganhar força, resistência de força, isso é uma importância no processo de emagrecimento, né? Mas imagina um sujeito com sobrepeso, ele tem força, ele consegue arrastar mais carga, ou seja, ele consegue arrastar o próprio peso corporal, consegue ter um desempenho melhor. Então, se você for pegar qualquer valência física e tentar cruzar com o objetivo, você vai perceber que é de suma importância desenvolver todas. É claro que você não vai pegar um aluno que quer melhorar a hipertrofia e ficar trabalhando só precisão, mas isso não impede de trabalhar precisão. É só ter o bom senso, realmente entender de programação, saber onde você quer chegar com aquela programação, entregar o que o seu aluno quer, mas também não abrir mão de entregar o que ele precisa. E você, como profissional de educação física preocupado com a saúde do seu aluno, também vai ter uma preocupação de entregar capacidade, condicionamento físico para ele, tá? Então, galera, eu comecei essa aula basicamente na quarta-feira passada, antes do workshop. Eu comecei a falar de condicionamento físico e hoje quis me aprofundar mais nesse assunto, explicar por que a gente pensa em condicionamento físico de forma mais ampla, não fica limitado. Então, quando alguém fala assim, nossa, o sujeito fez uma maratona, ele é bem condicionado. Minha cabeça não consegue entender, ele é bem condicionado a correr. Fulano levantou esse peso, nossa, ele é bem condicionado, de repente a levantar peso. Então, condicionamento físico a gente precisa pensar de forma mais ampla mesmo e abrangente do que se limitar a um teste só de VO2, a um teste de força máxima, ou um teste só de flexibilidade que seja, tá? Então, galera, se vocês têm mais alguma dúvida, alguma coisa para colocar, aí estou à disposição, a gente pode discutir nesse finalzinho. Antes de encerrar, falar mais uma vez que o workshop foi liberado hoje para o curso Treinador Acima da Média, o pagamento com boleto também. Algumas pessoas
pediram, então a gente liberou hoje pagamento com boleto e vai rolar só até amanhã. E para quem já está inscrito, eu dei o recado mais cedo, mas vou reforçar agora. Para quem está inscrito no curso, tipo o Rui que mandou agora a mensagem, a gente vai liberar a galera no grupo lá, que a gente criou o grupo específico para os treinadores, mas precisa da autorização. A gente só não liberou ainda porque está esperando fechar aí as inscrições para liberar todo mundo de uma vez e começar a interação de uma vez. O Rui está falando aqui, excelentes analogias, Head Coach, estou me identificando, revendo conceitos e aprendendo bastante com você. Rui, obrigado de verdade pelo feedback, fico feliz, porque eu estou falando do treinador acima da média. O Rui é um profissional que eu conheço há muitos anos, né, mais pelas redes sociais até, e está no programa. Eu falo da importância de todos os profissionais. A gente precisa reciclar sempre. Eu tô aqui, gente, mas qualquer oportunidade que tem de curso, isso é uma coisa que eu acho importante. Estou fazendo curso também, reciclando sempre, a gente precisa trocar informação sempre. A forma da gente deixar a educação física cada vez mais valorizada é cada vez prestar um serviço de melhor qualidade, entregar melhor qualidade para os nossos clientes, para os nossos alunos. E a única maneira deles enxergarem esse valor é entregar um serviço de excelência. Eu venho falando isso ao longo das lives, das aulas, principalmente esse período que a gente está atravessando agora a dificuldade. O profissional que acha que vai voltar e vai voltar ao normal, esquece, o cara vai ser esmagado pelo mercado, porque o mercado vai filtrar. Muitas academias infelizmente vão fechar. Trabalho personalizado, a grande maioria dos profissionais, quando seus alunos retomarem, não vai retomar 100%, vai retomar gradativo. Imagina o processo de seleção. O cara vai contratar um personal, ele vai ser muito mais seletivo, né? No momento desse de dificuldade, ele vai escolher a dedo. O cara que tem mais conteúdo, tem qualidade de trabalho, consegue entregar o objetivo dos seus clientes. Então a gente não pode ficar se limitando aqui a achar que sabe das coisas que não sabe. Eu tenho esse programa Treinador Acima da Média, trabalho nisso há muitos anos e leio e estudo todos os dias. Isso é de suma importância, a gente ficar se atualizando. É claro que, você não é obrigado a estudar todos os dias, né? Cada um tem uma dinâmica. É importante o nosso lazer, é importante o nosso tempo de descanso, mas se você quer fazer diferença na nossa área, tanto profissionalmente, tecnicamente, quanto em termos de remuneração, bicho, você precisa se dedicar mais mesmo, não tem como. Por isso que eu comecei com essas aulas há 2 meses atrás. E as aulas são legais, são dinâmicas. Eu percebi o tamanho que isso alcançou com o workshop, com tanto de gente que participou, o número de inscritos gigantesco, gente do Brasil inteiro. Então acho que quando a gente troca esse tipo de figurinha, a gente só tende a fortalecer e melhorar a nossa área. Você tem que imaginar assim, se a educação física está crescendo e melhorando, a gente precisa puxar todo mundo junto. Não adianta você ter um grupo seleto de profissionais bons e a grande maioria não ficar para trás, sabe, com o mercado com uma defasagem aí. Então a gente precisa atualizar, precisa trocar figurinha, precisa entregar serviços de qualidade mesmo, tá? Então, galerinha, por hoje é só. Quarta-feira nós vamos entrar numa outra discussão bacana. Vou falar sobre cross-training e outras modalidades, qual machuca mais, meu Deus do céu, sempre dá briga nisso, mas vou trazer também não só estatísticas, estudos, mas o meu dia a dia, os meus 6 anos atuando como head coach de boxe, de crossfit mesmo. Também é importante para a gente trocar esse tipo de informação, tá? Se vocês tiverem dúvidas, manda por direct aí sobre o curso, eu respondo também. E obrigado, Rubens, pela participação mais uma vez. E quarta-feira é nóis, tá bom? Espero vocês às 20h31. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva porque eu estou esperando material sempre no YouTube. Vejo vocês. Hasta!